Vamos aqui dar início. Antes de mais, agradecer a vossa participação neste ciclo de webinars e hoje é a nossa última sessão deste ciclo de webinars e pretendemos fechar aqui com chave de ouro e focar aqui este tema de expandir vendas em mercados internacionais. Fazer menção novamente que este ciclo de webinar está a ser realizado no âmbito da Agenda InovaM, uma agenda que é financiada pelo PRR, onde foram desenvolvidos PPS num consórcio composto por 73 entidades, empresas e enesis. Que está a chegar ao fim, estas agendas. Os PPS já foram desenvolvidos, já estão em fase de prototipagem e agora este ciclo de webinars vem aqui colmatar ou ajudar as empresas de desenvolver estes PPS, como podem colocar estes produtos ou produtos que tenham no seu core de negócio em mercados, sejam eles já consolidados ou até em novos mercados. E aqui vou passar a palavra à Paula, a nossa expert nesta área. Portanto, Paula, Obrigada, por favor. obrigadíssima. Obrigada. Bem-vindos então à terceira sessão deste ciclo de webinars. Eu vou passar a colocar aqui um ficheirozinho para vocês poderem acompanhar, está bem? Então pronto, bem-vindos à terceira sessão deste ciclo de webinar. Pronto, na primeira sessão nós falámos sobre como estruturar as operações internacionais de forma segura. Na segunda, percebemos como é que os incotermos influenciavam os custos, o risco e o controle operacional. Hoje, vamos dar um passo atrás. Pelo menos é a ideia que vamos ficar, está bem? Porque antes de exportarmos, antes de fazermos qualquer coisa, antes de negociarmos, antes de prepararmos documentos, existe uma pergunta muito, mas muito mais importante do que essa, está bem? É por que razão um cliente internacional haveria de nos escolher a nós? E é precisamente essa questão que vamos explorar hoje ao longo desta sessão, está bem? Realmente internacionalizar não é encontrar clientes, é conseguir que os clientes nos escolham. Concordam? Eu espero que sim, porque é de facto a parte mais importante, é ser o escolhido, está bem? Então pronto. Hoje nós não vamos falar apenas da exportação, vamos falar do crescimento, vamos falar de posicionamento, vamos falar da forma como uma empresa consegue transformar conhecimento, tecnologia e capacidade produtiva em oportunidades de negócio, está bem? E gostava que esta sessão fosse um bocadinho mais participativa, nem que seja aqui no chat, está bem? Por isso eu vou lançar várias perguntas e desafios ao longo desta apresentação, ok? Então, pronto. Por que querem internacionalizar? Gostava de começar mesmo por vos lançar esta pergunta. Por que querem internacionalizar? Se vos perguntasse agora qual é o principal objetivo da vossa empresa ao procurar mercados internacionais, qual é que seria a resposta? Será aumentar as vendas? Reduzir a dependência do mercado nacional? É importante, importantíssimo. Diversificar clientes? Claro que sim, porque nós não podemos estar centralizados apenas em um cliente, correto? Aumentar margens, importantíssimo. Ganhar dimensão. Há muitas empresas que nos referem ganhar dimensão, que é muito importante. Na realidade, não existe uma resposta certa, não é? Mas existe uma conclusão importante. Antes de escolhermos o mercado, temos de perceber por que queremos ir por aí. Isso é que é, de facto, a parte mais fulcral. Como é que nós sabemos que é por ali que temos que ir, ou por ali que queremos ir? Quem é que gostaria de partilhar connosco o principal motivo da sua empresa? Alguém? Alguém desse lado me consegue dar, então, porque é que escolheram um determinado mercado? Porque é que querem internacionalizar para esse mercado? Alguém? Não se preocupem. Se não quiserem falar, podem usar o chat, está bem? Eu sei que porque é que querem internacionalizar pode parecer uma pergunta óbvia, não é? Mas muitas empresas nunca pararam verdadeiramente para pensar nisto. Acreditem.
Quando falamos em internacionalização, tendemos a assumir que todas as empresas procuram exatamente o mesmo, o que não é verdade. Isso não é mesmo verdade. Algumas querem vender mais, outras procuram reduzir a dependência do mercado nacional, algumas pretendem aumentar a margem, e todas elas vão andar mais ou menos à volta sempre daqueles pontinhos que eu falei logo no início, certo? Outras procuram clientes tecnologicamente mais exigentes para desenvolver novos produtos. Há empresas que procuram mais prestígio, há empresas que querem mais estabilidade. E claro, há empresas que simplesmente seguem os seus clientes para novos mercados, o que acontece muitíssimas vezes. Ou seja, antes de escolhermos o mercado, antes de escolhermos um distribuidor, antes de participarmos numa feira internacional, temos que responder a uma pergunta muito simples. Afinal, por que é que nós queremos sair de Portugal? Ok? É verdade, e é mesmo curioso. Sempre que faço esta pergunta, acontece exatamente isto. Ficamos a pensar e não tenho respostas. Porque afinal a resposta não é assim tão simples como parecia. Porque senão, certamente, toda a gente mandava um palpite, pelo menos a sua ideia ficava registada. E, de facto, provavelmente a resposta mais comum será aumentar as vendas. Concordam? Deixo-vos aqui uma reflexão. Ai, deixa-me ver. Realmente, de facto, aumentar as vendas é importante. Diminuir o risco. Obrigada, Alexandra. Diminuir o risco é, de facto, uma das coisas mais fulcrais. E vamos falar nesta diminuição do risco ao longo de todo este webinar, está bem? E quero que no fim fale um bocadinho comigo sobre isso, está bem? Lá está. Mas na realidade, a maioria das pessoas, tirando algumas empresas que realmente se importam com a parte de risco, aquela ideia que vem mais logo ali em primeiro lugar é de facto, vou aumentar as minhas vendas. Vender mais nem sempre significa ganhar mais, correto? Há sempre empresas que duplicaram as exportações, mas reduziram a rentabilidade. Não é verdade? Porque lá está, uma coisa não leva à outra de forma única. Muitas vezes as empresas conseguem duplicar de facto a faturação, mas a rentabilidade fica muito aquém, não sobe na mesma proporção. E depois podemos dizer, então eu prefiro uma diversidade de mercados, que é por caso um mercado vacile, nós temos outros. E esta seria uma excelente resposta, diversificar mercados. Não concorda, Alexandra? Diversificar mercados também é muito importante. E é de facto esta seria uma resposta que eu também já estaria habituada a recebê-la. Aliás, uma das maiores fragilidades que encontro em muitas PMEs é dependerem excessivamente de um único mercado, ou de 2 ou 3 grandes clientes. E isto aqui é um erro grave, está bem? Lá está. Para poder reduzir esta dependência do mercado nacional, por exemplo, sem dúvida que Portugal é um mercado relativamente pequeno, não é? Como nós sabemos, para muitas empresas industriais, crescer passa inevitavelmente por procurar novos mercados, porque senão aqui não têm para quem mais produzir, correto? Também podiam dizer ganhar dimensão. Há muitas empresas que dizem, eu quero exportar porque eu quero ganhar dimensão. E é muito interessante, porque crescer internacionalmente não significa apenas vender mais, tal e qual como estava a dizer. Significa muitas vezes ganhar escala, aumentar a capacidade produtiva e tornar a empresa muito mais competitiva. Certo? Há quem dê importância, por exemplo, ao prestígio. Eu quero que a minha empresa tenha prestígio. Também acontece várias vezes. Há esta vaidade do prestígio das empresas. Existem empresas que entram num determinado mercado porque isso aumenta a sua credibilidade noutros mercados. Já pensaram nisso? Então, reparem numa coisa. Não existe uma resposta certa, mas existe uma conclusão muito importante. E é por aí que nós temos que ter atenção. A estratégia internacional começa sempre pelo objetivo da empresa, porque só depois sabemos que mercados devemos procurar, que clientes queremos conquistar e como nos devemos posicionar. Está bem? Certo?
Então, pronto. Procurar clientes antes de construir uma proposta de valor. Lá está. Vou partilhar convosco aquilo que considero ser um dos maiores erros que vejo nas pequenas e médias empresas, está bem? Muitas começam por perguntar: onde é que encontramos os clientes? Como é que conseguimos os contactos? Que feiras é que devemos visitar? Ou que país é que devo abordar? Mas raramente começamos pela pergunta que realmente nos interessa. Reparem, por que razão um cliente internacional nos deveria escolher? Não acham? Com tanta concorrência, porque é que nós fomos os escolhidos? Isso sim é importante. Esta pergunta parece simples, não é? Por que razão um cliente nos deveria escolher? Mas é provavelmente a pergunta mais difícil de responder, está bem? Eu lembro-me de uma empresa que me dizia várias vezes: precisamos de novos clientes na Alemanha. E eu fiz uma pergunta: por que haveria um cliente de alemão de comprar à nossa empresa? Uma vez que pode comprar a um fornecedor alemão que está habituado àquela cultura, àquelas regras todas. E nesse momento a sala ficou assim um bocado em silêncio, sabem? Não porque não fossem competentes, porque eles eram super competentes, mas porque nunca tinham pensado nisso, nunca tinham pensado nessa questão. Isto realmente está a refletir. Ora, pensem, muitas empresas conhecem muito bem o seu produto, conhecem as máquinas, conhecem o processo produtivo, conhecem os materiais, mas conhecem pouco o valor que criam para o cliente. E os clientes não procuram fornecedores, eles procuram soluções. Soluções. E se amanhã um potencial cliente vos perguntasse: o que é que eu vos devo escolher? Conseguiriam responder em menos de um minuto a essa pergunta? Tenho curiosidade. Conseguiam? Porquê é que vos devo escolher? Porquê é que o cliente deve escolher cada uma das empresas aqui presentes? Se para bem nós não conseguíamos responder a isto, pelo menos assim, não tão breve, certo? Porquê? Porque no mercado internacional ninguém compra apenas o produto. Eles compram uma razão para confiar, está bem? Antes de procurar o cliente, temos de perceber claramente qual é o valor que oferecemos ao mercado, está bem? Por exemplo, eu já acompanhei empresas tecnologicamente excelentes, excelentes, mesmo na vanguarda, que perderam oportunidades simplesmente porque apresentavam características técnicas quando o cliente queria perceber que problema lhes conseguiam resolver. E isto é estranho, mas é mesmo verdade. Tanta evolução e, na realidade, não conseguimos explicar o que é que conseguimos resolver. Está bem? Gostava mesmo que olhassem para esta listinha que eu coloquei aqui. Nenhuma destas palavras representa um produto. São benefícios, são resultados, certo? São aquilo que verdadeiramente influencia uma decisão de compra. Olha, pensem. O tempo. Quantas empresas conseguem lançar um produto mais cedo porque trabalham convosco? Já pensaram nisso? Porque é assim que as empresas pensam. Na segurança, por exemplo. Quantos clientes vos escolhem porque sabem que vocês vão cumprir? Não é? Na confiança, por exemplo. Quando um cliente internacional faz uma encomenda, está muitas vezes a assumir um risco. E aqui vamos falar nos riscos, de facto, que a Alexandra falou aqui, que era um dos grandes problemas. E aqui nós, na confiança, vamos procurar o quê? Reduzir esse risco. E o cliente tem de se sentir confortável, ele tem que ter confiança nos parceiros que escolheu. Flexibilidade, por exemplo. Será que a gente se consegue adaptar rapidamente? Será que conseguem desenvolver soluções personalizadas? Todas as empresas precisam de sentir isso para conseguir confiar, certo? Lá está. Com a minha experiência, encontrei muitos clientes que nunca procuraram um fornecedor mais barato. Nunca.
Normalmente as empresas com as quais eu trabalho não procuram um fornecedor mais barato. Procuravam aquele que lhes dava menos problemas. Já pensaram assim? Se nós não dermos problemas ao nosso cliente, o nosso cliente vai nos escolher? Não é? No comércio internacional, então, reduzir problemas também é criar valor. Correto? As empresas compram, então, resultados e não produtos. O produto vai junto, verdade? Mas na realidade eles querem pessoas que não lhes causem problemas. Então aqui vamos então reduzir custos, rapidez, tempo, inovação, assistência, confiança, flexibilidade, segurança e capacidade de resposta, está bem? E isso eu quero que vocês tenham esta listinha quase em atenção todas as vezes que queiram, de facto, internacionalizar-se, está bem? Lá está, os clientes internacionais não compram aquilo que fazemos, compram o resultado que conseguem obter connosco. Está bem? Gostava que refletissem comigo sobre esta situação muito simples. Por exemplo, imaginem que amanhã têm uma reunião com um potencial cliente na Alemanha, certo? A primeira coisa que fazem é perguntar, não, é apresentar a empresa. Dizem há quantos anos existem, não é? Mostram as instalações, explicam a tecnologia, falam das máquinas, falam dos materiais. Claro que tudo isso é importante, não é? Mas sabem qual é a verdadeira pergunta que o cliente está a fazer enquanto está a nos ouvir? O que é que eu ganho se trabalhar convosco? Em que é que vocês são assim tão diferentes do mercado? Por que é que eu vos vou escolher? O nosso cliente vai estar a pensar exatamente isto. O que é que eu ganho por vos escolher? E essa pergunta muda completamente a forma como devemos comunicar. A forma como comunicamos aos nossos potenciais clientes faz total diferença. Porque, por exemplo, o cliente não compra uma impressão 3D, ele compra a redução de tempo de desenvolvimento. Entendem? Eles não compram um molde, ele compra uma rapidez na produção. Ele não compra tecnologia inovadora, ele compra uma vantagem competitiva. Certo? Não é? Há alguns anos acompanhei uma empresa que apresentava um catálogo tecnicamente irrepreensível. Tinha excelentes equipamentos, excelente capacidade produtiva, mas todas as apresentações começavam da mesma forma. Nós somos especialistas em. Temos estas máquinas que fazem. Produzimos desta forma, não é? Até que eu tive que lhes perguntar: e onde está o cliente nesta apresentação? Ficaram todos a olhar para mim, não é? Porque sem se aperceberem, estavam a vender a empresa. E quando o cliente quer comprar uma solução, o cliente não está a comprar a empresa, ele está a comprar uma solução que vocês têm que lhe oferecer. É a mesma coisa. Se hoje tivessem apenas 30 segundos para convencer um potencial cliente internacional, começavam por falar da vossa empresa? Nós somos especialistas em? É isso? Ou começavam por explicar como é que conseguem resolver um problema dele? Alguma coisa que ele precisa. Nem precisamos de ir muito longe. Outro caso. Tinha uma empresa têxtil enorme que se queria diferenciar do mercado. Mas ao entrar no mercado, o mercado, por exemplo, dos jeans já estava saturado, já tinha ali as marcas que mandavam aqui no mercado nacional. E essa empresa teve que fazer diferente. Em vez de fazer calças de ganga, o que é que ela foi fazer? Foi arranjar calças de ganga adaptadas ao corpo feminino. E o que é que acontece? Conseguiu entrar. Porquê? Porque foi resolver um problema do cliente. Correto? Perceberam? Espero que sim. Ok? É mesmo interessante, porque na realidade nós estamos a vender soluções, certo?
Está, esta mudança de perspectiva é que distingue muitas vezes as empresas que exportam das empresas que conseguem crescer internacionalmente. Está bem? Vou dar aqui o nosso slide. Então, quando pergunto às empresas o que é que um cliente as escolhe, muitas vezes as respostas ficam assim, nem sabem bem o que me iam dizer. Mas normalmente a resposta imediata é porque tenho qualidade. Ou será, muitas vezes, porque tenho um bom preço. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Imaginem duas empresas. Ambas têm qualidade, ambas cumprem os requisitos técnicos, ambas conseguem produzir exatamente a mesma peça. Porque é que o cliente vai escolher uma delas e não vai comprar as duas? Vai comprar a uma. Porquê? Se elas fazem as duas a mesma qualidade, a mesma peça, têm os mesmos requisitos técnicos, porquê é que nós compramos a uma e não compramos a outra? Não é? Eu recordo-me de acompanhar uma negociação em que duas empresas apresentavam praticamente o mesmo preço. E o produto era mesmo muito semelhante. Eu até diria igual, mas era semelhante. Pronto. A qualidade extremamente parecida. Mas uma delas respondeu ao cliente no próprio dia e a outra respondeu uma semana depois. Já sabem qual é que ganhou? Qual é que ficou com a encomenda? A que respondeu primeiro, não é? Não porque era a melhor tecnicamente, mas porque transmitiu confiança, certo? Nos mercados internacionais, a rapidez também é uma forma de comunicação. A forma como respondemos comunica. A organização comunica. Até a forma como enviamos um e-mail comunica. Entendem? Até vos posso pedir a vossa opinião. Qual destes fatores pesa mais quando um cliente internacional escolhe um fornecedor? Será o preço, a qualidade, o prazo, a confiança, a inovação ou o serviço? Ou a capacidade de resposta? Qual delas é que vocês acham que será o fator mais importante e que o cliente valoriza mais? Conseguem me dizer? Alguém quer falar comigo? Não tenham problemas. Nós estamos aqui todos para o mesmo, certo? Claro que vocês possam dizer, é o preço, é o prazo, a qualidade. Deixa-me ver quem é que eu não percebo quem é que... A confiança, obrigada José, a confiança é muito importante e nós vamos falar várias vezes nela. Alexandra, a combinação de vários. Mas a confiança, mas claro que a combinação acaba por ser o panorama, o panorama melhor para todos, certo? Nunca esquecer que nós não vivemos só de o melhor preço, o melhor prazo, a melhor qualidade, não é? Nós temos que ter uma junção deles todos: preço, prazo, qualidade, confiança, qualidade e capacidade técnica, serviço, prazo e preço, qualidade, capacidade técnica e preço, não é? Cada cliente vai dar valor a um determinado parâmetro e determinado fator, está bem? E nós temos que estar atentos. Por exemplo, no preço, é verdade, o preço influencia, nós sabemos que sim, certo? Mas deixo-vos uma pergunta: se fosse apenas uma questão de preço, por que razão tantas empresas continuam a comprar na Alemanha ou na Suíça, que os preços são mais altos? Não é? Fica assim um bocado complicado. Como é que é possível? Não é? E a qualidade? Sem dúvida. A qualidade é uma peça fundamental, sem dúvida. Mas a qualidade hoje já é esperada. Ninguém acredita que vai aparecer um produto no mercado ou vamos oferecer um produto a um cliente novo que ele não tenha qualidade. A qualidade já é esperada. E raramente é suficiente para diferenciar, certo? Em relação à confiança,
Na minha opinião, esta é das respostas mais importantes. Principalmente quando estamos a falar de projetos industriais complexos. Está bem? Uma empresa internacionaliza... Lá está, uma empresa internacionalmente competitiva não é aquela que ganha em tudo. Isso está fora de questão. Nós não cantamos e assobiamos ao mesmo tempo, certo? É aquela que consegue ser claramente melhor naquilo que é realmente importante para o cliente. E essas é que fazem total diferença. Está bem? Então, pronto. Procurar mercados antes de conhecer o cliente. Lá está. Agora chegamos a outra decisão que muitas vezes é tomada de forma demasiado rápida. Para que país devemos então vender? Não é? Qual é o país? Eu já vi respostas como: porque a Alemanha compra muito, eu vou vender para a Alemanha. Eu vou vender para a França porque França fica perto. Eu vou vender para a Espanha porque olha, eu conheço gente em Espanha. Eu vou vender porque apareceu uma oportunidade. Certamente, este tipo de respostas vocês já as ouviram. E isso para ver até já as deram, não é? E tudo isto, de facto, pode acontecer. Mas será suficiente para justificar uma estratégia internacional? Aqui é que está o segredo. Uma empresa procura-me porque queria vender. Uma empresa procurou-me porque queria vender para um determinado mercado. E eu perguntei: porquê é que escolheram este país? E a resposta foi: porque toda a gente exporta para lá. Toda a gente vende para este país. Porque que eu acho que é o melhor país para vender. E a minha resposta foi a seguinte: então, porque haveria o cliente vos escolher a vocês? Se toda a gente já exporta para lá, o que é que vocês têm que vai influenciar de forma diferente? Vão entrar e vamos escolher aquele porque é novo cá no mercado? É isso? O mercado pode ser gigantesco, pode ser muito grande, mas também pode ser extremamente competitivo. E se for a ver, nós não estamos estruturados para isso. Por isso é que temos que encontrar um mercado adaptado à nossa realidade, está bem? O mercado mais pequeno pode ser e pode representar muito mais oportunidade, certo? Não podemos deixar-nos levar por, é extremamente grande, toda a gente vende para lá. E o que é que isso tem? Nós não somos toda a gente. Eu acho que isto aqui até as mães dizem aos filhos: nós não somos toda a gente, tu não és toda a gente. E eu então digo o mesmo às empresas: vocês não são toda a gente. Certo? E se hoje tivessem que escolher apenas um novo mercado para investir, qual é que escolhiam? E mais importante, porquê? Não é? A escolha do mercado nunca deve começar pelo mapa. Pegar no mapa, nós vamos para aqui. Isto não é ir de férias, certo? Deve começar sempre pela estratégia da empresa. Está bem? Sejam atentos a esse pormenor. Então, pronto. Quando eu pergunto a uma empresa, então, nós vamos exportar para que país? Qual é o país que querem exportar? A resposta costuma ser muito, muito rápido e continua mais ou menos a ser a mesma. Querem ir para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, para a Espanha, porque é aqui ao lado. E eu faço sempre outra pergunta. E essa pergunta muda completamente a conversa. Quem é o vosso cliente? Por que é que nós não vendemos para países? Vendemos para pessoas. Nós não vendemos para países, gente. Vendemos para pessoas, vendemos para clientes, vendemos para empresas, vendemos para decisores. De que vale ser um país Alemanha, Estados Unidos, Espanha? Isso não interessa para nada. Nós vendemos é para pessoas, para empresas, entende? Pessoas que olham para a nossa empresa e para o nosso produto como algo que possa ser a solução para um problema deles, está bem? Isto parece um detalhe, eu sei, mas muda completamente a estratégia, está bem? Acreditem. Recordo-me de uma empresa que me dizia: queremos vender para a Alemanha. E eu perguntei: a quem? Ficaram todos em silêncio. Não sabiam se procuravam fabricantes, distribuidores, integradores, empresas automóveis, empresas médicas.
ou agentes tecnológicos. E foi nesse momento que perceberam que ainda não tinham escolhido o mercado. Porque nós queremos vender para um determinado país, mas temos que saber a quem é que vamos vender, certo? Eu sei, cada um tem a sua área, certo? Empresas tecnologicamente avançadas tentam sempre entrar em novas áreas de negócio, certo? E aí têm que andar a selecionar que tipo de cliente é que nos interessa. Ok? Lá está, escolher o mercado. Não é porque está na moda, porque alguém disse, porque surgiu uma oportunidade. É uma decisão estratégica, não emocional, está bem? Muita gente apenas escolhe o país, mas tem que também escolher a quem, está bem? Por exemplo, o mercado não é a Alemanha, o mercado é, ou melhor, são as empresas que existem dentro da Alemanha, correto? Lá está. Então, até quase dá para vontade de perguntar, então, quem é exatamente o nosso cliente ideal? Conseguem descrevê-lo? Qual é o nosso cliente ideal? Lá está. Nós, para eles, somos aqueles que menos dor de cabeça possa dar ao nosso cliente, não é? Por isso eles gostam de estabilidade, gostam de estratégia, mas cada país, cada cultura também tem a sua forma de trabalhar. E nós temos que nos integrar, temos que nos adaptar a isso. Perceberam? Quanto melhor conhecemos o nosso cliente, mais fácil é escolher o mercado-alvo. Está bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, pronto. Há uma ideia que gosto muito de transmitir às empresas com qual trabalho. Quanto mais específico for o vosso cliente ideal, mais fácil será vender, também. Muitas empresas dizem, vendemos para a indústria. Mas a indústria é enorme, gente. Qual indústria? Automóvel? Aeronáutica? Saúde? Energia? Moldes? Será que é alimentar? E quanto mais nós afunilarmos isso, mais eficaz se torna a nossa abordagem. Por isso nós temos mesmo que apertar o cerco para ficar um funil, para nós sabermos exatamente qual é o nosso tipo de cliente, está bem? Lá está, uma empresa dizia-me várias vezes, nós vendemos para toda a gente. São generalistas, não é? Vendem para toda a gente. E eu que até costumava dizer, então provavelmente ninguém percebe exatamente o que é que vos deve escolher, não é? Porque é que vos deve escolher? Não sei. Se vocês vendem para toda a gente, ninguém sabe exatamente o porquê que até são vocês os escolhidos, não é? Foi uma conversa interessante, até. Mas de facto, dali eles não conseguiram espremer e tirar-se para ver o sumo necessário. Ok? Então, se amanhã vos pedirem para definir o vosso cliente ideal, vocês será que conseguiriam fazê-lo em 3 características apenas? Vocês conseguem me dizer 3 características do vosso cliente ideal? Quais são as características que o vosso cliente tem que ter? Eu espero que, mesmo que não as digam, que consigam defini-las. E no primeiro impacto com o cliente, vocês consigam ir ao encontro dessas 3 características para cativar o cliente para nós. Entendem? Isso é fundamental. Ok? Os mercados internacionais valorizam empresas que sabem exatamente quem querem servir. Está bem? É um ponto muito, muito importante. É sabermos quem é que queremos como cliente. Eles sentem-se muito mais seguros com isso, está bem? Lá está. Aqui neste quadrozinho, quem tenta vender a todos acaba muitas vezes por não vender a ninguém. Porque nós temos de facto que afunilar para saber o setor, saber a dimensão, para saber o problema, a necessidade, a capacidade financeira e o potencial de crescimento daquele cliente. Temos mesmo que fazer, de certa forma, este estudo. E isto é muito importante para dar seguimento ao futuro da empresa, entendem?
E tenham atenção, que às vezes é mais fácil que aquilo que se pensa. Quando pensamos em internacionalização, existe uma tendência natural, procuramos maiores mercados, não é? A Alemanha, Estados Unidos, a China, a França. Parece lógico. Mas deixem-me lançar-vos uma provocação. Acaba por ser uma provocação. E se o melhor mercado para a vossa empresa não for o maior? Já pensaram nisso? Estamos todos atrás do mesmo, não é? Nós não podemos andar atrás do mesmo. Por exemplo, imaginem duas empresas. Uma vende para um mercado enorme, onde existem centenas de milhares de concorrentes. Outra vende para um mercado mais pequenino, mas onde existe menos concorrência e maior valorização tecnológica. Qual terá mais probabilidade de crescer? Sinceramente, não é? Às vezes um mercado mais pequeno representa uma oportunidade muito grande para nós. E nós temos que estar ali a marinar para perceber isso. Porque muita gente só se dedica, de facto, aos grandes mercados e esquecem-se dos pequenos mercados que são fundamentais, está bem? Nunca esquecer. Às vezes os mercados mais pequenos são, de facto, os mais rentáveis para nós. Quando analisamos um mercado, o que é que vocês valorizam primeiro? O número de clientes? O valor de mercado? A facilidade de entrada? Também é importante. Ou o potencial de crescimento? Não é? Cada ponto destes vai indicar o quê? A direção certa para cada empresa, não é? É importante. E isto eu quero que vocês tenham em mente sempre que tenham que fazer uma decisão, está bem? Então pronto. Muitas empresas apaixonam-se pelos mercados antes de os estudarem. Então quase que nós vamos estudar este mercado, mas já sabemos que vamos entrar nele, mas vamos estudá-lo. Mas a nossa vontade é enorme de estar dentro dele. Mas internacionalizar não é uma decisão emocional, é uma decisão estratégica, está bem, gente? E eu quero mesmo que vocês tenham cuidado com isso, está bem? Ok? É mesmo importante. Antes de investir tempo e dinheiro, devemos conhecer o terreno, sempre. Eu acompanho empresas que escolheram mercados em tempos, porque tinham lá um contacto. Meses depois perceberam que o verdadeiro obstáculo era mesmo o quê? Era o técnico, não era comercial, porque eu tinha lá gente, era técnico ou regulamentar. Tanta gente tenta investir num determinado mercado e tem tantas cláusulas regulamentares que não se conseguem. Ou logístico, por exemplo. Isto é quase, dá vontade de analisar ponto a ponto. Na procura, o que é que temos? Temos de saber se existe realmente procura para aquilo que fazemos, não é? Na concorrência, quem é que já lá está? Quem é que vende para aqui? Quem são os fornecedores? Sempre. Aqui nas barreiras, será que existem requisitos legais e técnicos que nos possam estar a escapar? Será que precisamos de alguma certificação específica na parte das certificações? Não é? Será que conseguiremos servir esse mercado com eficiência? Será que temos logística para isso? Lá está. O sucesso internacional começa muito antes da primeira reunião comercial. Nós já temos que ter tudo ali alinhavado, certo? Então pronto. Agora, gostava que imaginassem este cenário. Amanhã recebem uma notícia. O vosso maior cliente nacional deixou de comprar. Não é porque está descontente, mas porque foi adquirido por outro grupo. Ou mudou de estratégia, ou deslocalizou a sua produção. E a pergunta aqui é a seguinte: quanto tempo demoraria a empresa a recuperar essa faturação? Não é? Perdemos o cliente assim de pé para a mão. Isto é uma pergunta desconfortável. Mas é precisamente aqui que percebemos que uma das grandes vantagens da internacionalização é mesmo sair daqui, crescer. Internacionalizar não serve apenas para crescer, certo? Serve também para reduzir dependências. E nós temos que reduzir essa dependência, certo?
Pronto. Ao longo da minha carreira acompanhei empresas muito dependentes de um ou dois clientes. Sempre que isso acontecia, havia uma preocupação constante, eu andava sempre em cima deles. Porque quando um cliente representa uma parte muito significativa do nosso volume de negócios, qualquer alteração pode ter um impacto enorme, correto? Lá está, uma estratégia de internacionalização bem construída ajuda precisamente a distribuir esse risco e a criar novas oportunidades, certo? Então, vou-vos voltar a fazer mais uma pergunta, não é? Imaginem que uma empresa alemã procura um parceiro para desenvolver um novo componente através do fábrica aditivo. Acham que o cliente está à procura de uma impressora 3D? Não está. Claro que não. A impressora é apenas uma ferramenta. O cliente procura alguém que consiga resolver um problema. Pode ser reduzir o tempo de desenvolvimento, pode ser reduzir desperdício, por que não? Pode ser produzir uma peça que é quase impossível pelos métodos tradicionais. Pode ser acelerar, por exemplo, a entrada de um produto no mercado. Reparem na diferença. Nós muitas vezes falamos do que fazemos e o cliente pensa naquilo que pretende alcançar. Então parece que estamos a trabalhar uns para cada lado, não é? Certo? E isto é uma mudança de perspectiva. Tentem, vão ver que funciona, está bem? Por exemplo, eu lembro-me de uma empresa que insistia em apresentar todas as características técnicas das máquinas. Todas. Eram excelentes equipamentos. Eu estava sempre a dizer, eu vou sair daqui uma expert em equipamentos. Mas no final das reuniões o cliente fez apenas uma pergunta. Conseguem reduzir o nosso tempo de desenvolvimento? É que nós estamos com um problema de tempo. E toda a apresentação mudou logo. Mudou logo naquele momento, acreditem. Tudo, mudou tudo. Porquê? Porque perceberam que o cliente nunca quis comprar uma máquina. Ele queria comprar tempo. Não importa quanto é que ela custa. Desde que resolva o problema dele. Ok? Nunca se esqueçam. Quando um cliente vosso vos questionar que problema consegue resolver na minha empresa, vocês podem entrar. Resolvam o problema. Apresentem soluções para o problema. Acreditem, vão se surpreender. Certo? Vejam bem essas respostas que têm que estar sempre na ponta da língua. Quem vende soluções torna-se parceiro. Quem vende produtos torna-se facilmente o que é? Substituível, não é? Pensem sempre nisso. Ok? Pronto. Aqui existe uma ideia que gosto muito de falar às PMEs. Os clientes internacionais raramente fazem uma grande encomenda logo no primeiro contacto. Vão de ver. Normalmente primeiro conhecem a empresa, depois analisam, fazem perguntas, testam a capacidade de resposta, avaliam prazos, avaliam a comunicação e só depois aparece a primeira oportunidade. Certo? Por exemplo, eu tenho uma empresa que passou mais ou menos um ano. Estava aqui a tentar definir, mas é quase um ano, a construir uma relação comercial. Durante esse período não venderam absolutamente nada. Nada, zero. Estavam a construir confiança. E eles estavam quase a desistir. Quando surgiu o primeiro projeto, a decisão foi tão rápida, porque a confiança já existia. E simplesmente essa empresa passou a trabalhar com um dos maiores clientes do setor deles e neste momento vende 30% da produção deles para o mesmo cliente. Lá estamos nós, estamos a centrar ali num cliente, mas demorou um ano a conseguir se entrar nesse cliente, entendem? Quanto tempo demora, em média, um cliente internacional até decidir trabalhar connosco? Têm noção? Estamos a falar de clientes de grande envergadura, está bem? Porque esses aí nós precisamos deles no nosso lado para crescermos, não é? Mas têm noção quanto tempo? As empresas impacientes, estou sempre a dizer, as empresas impacientes procuram encomendas. As empresas inteligentes constroem relações. Guardem esta ideia.
Guardem, é fulcral. Impaciente, só gera encomendas. Inteligentes, constroem relações e essas relações fazem com que a nossa rentabilidade aumente. Está bem? Tenham sempre isso em atenção, está bem? Façam um exercício muito simples. Pensem na última apresentação comercial que fizeram. Como é que começou? Recordam-se? Provavelmente deve ter começado algo assim. Somos uma empresa fundada em. Foi assim? Ou será mais. Temos X colaboradores. Ou nós somos uma empresa certificada. Temos estas instalações, estes equipamentos. Agora coloquem-se do outro lado, como clientes. Se fossem vocês os clientes, o que é que pensavam? Eram isso que queriam ouvir? Eu acho que não. Uma vez, um diretor de compras disse-me uma frase que nunca mais me esqueci. Nos primeiros 10 minutos da reunião, já sei se o fornecedor veio vender ou veio compreender o meu negócio. Achei essa frase, assim, extraordinária. Porque é verdade, se nós nos primeiros 10 minutos de reunião já conseguimos saber se o fornecedor veio vender ou veio compreender o meu negócio, eu já sei se vou ou não comprar. Entendem? Por isso é muito importante pôr-nos do outro lado. Porque resume exatamente aquilo que distingue um vendedor de um consultor. Quanto menos falarmos de nós, mais espaço damos ao cliente para falar dos seus desafios, percebem? Por exemplo, numa primeira reunião, quem é que deve falar mais? Fornecedor ou cliente? Não é? Pensem. O fornecedor que somos nós, devemos ouvir mais para entender a dificuldade que ele está a tentar, que ele tem em resolver algum tipo de problema. E é aí que nós entramos com a solução. Quem faz boas perguntas recebe melhores respostas. Está bem? Tenham isso em atenção, está bem? Aqui, gostava que pensassem nesta pergunta durante alguns segundinhos, por favor. Sei que não vão responder, mas pronto, gostava. Se quiser responder, eu ficava muito feliz, está bem? Mas pensem, por que razão um cliente internacional haveria de vos de escolher a vossa empresa? Pensem nisso. Pensaram? Será pelo preço, então? Vai ser pela qualidade, tecnologia, pelos serviços, rapidez e pela inovação. Na realidade, é com todos, não é? Eu fazia muito este exercício com as empresas e descobria muitas coisas. Era uma curiosidade, de facto. A empresa sabia muito bem o que é que faziam, as empresas sabiam muito bem o que é que faziam, mas tinham dificuldades em explicar porque eram diferentes. E essa diferença é precisamente aquilo que o cliente procura, também. Tentem resumir a vossa vantagem competitiva numa única frase e guardem-na para todas as reuniões que tiverem. Porque se não conseguirmos explicar de forma simples, dificilmente o cliente vai compreender. Então, os mercados internacionais não escolhem apenas quem produz melhor, escolhem quem consegue demonstrar mais valor. Está bem? Não se esqueçam, por favor. Gostava que imaginassem um diretor de compras de uma empresa alemã, numa semana recebe dezenas e dezenas de e-mails, recebe apresentações, recebe catálogos, recebe propostas comerciais. Todos dizem praticamente a mesma coisa. Somos líderes, temos qualidade, temos uma equipa experiente. Não é? Mas a pergunta é o quê? Por que razão deveria ele me escolher? Por que é que eu vou escolher a vossa empresa? Digam-me. Muitas vezes nós sabemos exatamente porque somos bons. Nós sabemos em que é que nós somos bons, mas o cliente não tem a obrigação nenhuma de descobrir isso sozinho. Somos nós que temos que lhe demonstrar. Ok? Há muitas empresas com uma enorme capacidade técnica que desenvolviam soluções extraordinárias, mas o catálogo parecia exatamente igual ao dos concorrentes.
Quando perguntássemos aos clientes por que razão nos iam escolher, a resposta foi simples. Não conseguimos perceber claramente o que torna a sua empresa diferente. Isso fez-nos pensar e perceber uma coisa muito importante. Se diferente não chega, é preciso conseguir comunicar essa diferença. Não é? Na vossa opinião, por exemplo, um potencial cliente consegue perceber em menos de um minuto aquilo que se torna a vossa empresa diferente? É por aí, gente. Vocês têm que mostrar, conseguir mostrar que são a solução e que têm valor acrescentado. Estão a entender? Se o cliente não perceber rapidamente o nosso valor, muito provavelmente irá comprar-nos apenas pelo preço. E quando houver alguém que lhe dê mais barato, adeus ao cliente. Certo? Então, quem comunica melhor o seu valor deixa de competir apenas pelo preço. Passa a competir pelo valor. Entendem? É mesmo importante que vocês vejam isso com atenção. Agora, gostava de desmontar acaba por ser um mito, ok? Muitas vezes as empresas dizem, perdemos porque o concorrente era mais barato. Eu faço sempre a mesma pergunta, tenho a certeza. Claro que o preço influencia. Ninguém compra sem olhar para o preço. Mas quando estamos a falar de projetos industriais, de peças críticas, de componentes técnicos, de desenvolvimento de produto, o cliente também avalia o risco. Tal e qual como a Alexandra disse. O risco. Imaginem que um fornecedor é 5% mais barato, mas falha constantemente os prazos. Ou responde às mensagens uma semana depois. Vai interessar? Não é? Imagine que ele nem apresenta soluções quando surge um problema. Será que é realmente mais barato? Eu tenho uma empresa que me diz várias vezes: o cliente escolheu um concorrente. E eu digo, abano com a cabeça: não, não é. O cliente não escolheu um concorrente. Nós é que não apresentámos solução para ele. E estávamos definidos que o cliente só se interessa pelo preço. Ok? Quando eu fui analisar, descobrimos que o preço era praticamente igual. A diferença estava na rapidez da resposta. O concorrente respondeu no próprio dia e a empresa por qual eu estive, de certa forma, a ajudar, não transmitia essa confiança e essa rapidez, não é? Então, na vossa opinião, quantos negócios já se perderam por falta de comunicação e não por causa do preço? Imensos. Imensos. Acreditem. No comércio internacional, o preço abre portas. Bom, é barato, é mais barato que o mercado. E a confiança mantém as portas abertas. Por favor, fixem-se muito nisto, está bem? Os clientes esquecem um desconto, esquecem-se que foi mais barato e raramente se esquecem um problema. E normalmente quando o problema acontece, aí já a confiança fica toda abalada, não é? Certo? Agora vamos inverter completamente a perspectiva. Em vez de pensar como encontra o cliente, vamos pensar como é que o cliente encontra os fornecedores. Aqui isto muda completamente a estratégia comercial, está bem? Alguns chegam através de recomendações, outros nas feiras internacionais, certo? Outros através de parceiros, de pesquisas online, ou porque alguém falou nessa empresa, não é? Ao longo da minha experiência, muitos dos melhores contactos internacionais não surgem numa feira. Surgiram através de relações construídas ao longo do tempo. Um cliente recomenda o outro. Um parceiro abriu uma porta. Uma associação fez uma apresentação. Não é? Isso demonstra uma realidade muito importante. A internacionalização também vive muito da confiança. Certo? Como é que chegaram aos vossos melhores clientes? Foi através de uma campanha? De uma recomendação? De uma feira? Ou de uma relação construída ao longo do tempo? Até gostava de saber. Se ia ao encontro daquilo que nós estamos a dizer. Certo? Então, lá está. As empresas investem muito tempo a procurar clientes. Mas às vezes esquecem-se de investir tempo a construir a reputação. E isso é importante. Reputação.
Está bem? Lá está. A primeira reunião é uma das maiores mudanças que aprendi ao longo de toda a minha carreira. É que quando comecei a trabalhar em mercados internacionais, pensava que uma boa reunião era aquela que eu conseguia apresentar tudo sobre a empresa. Hoje penso exatamente o contrário. Ouviram? Uma boa reunião é aquela que eu saio a conhecer melhor o meu cliente. Ok? Lembro de uma negociação que fiz. Fiz muito pouquinhas perguntas. Falámos da empresa durante quase toda a reunião. No final percebemos que tínhamos saído sem compreender verdadeiramente quais eram os desafios do cliente. Eu disse, isto não pode acontecer. Nós sairmos da reunião e não saber nada sobre o cliente, para que nós fizemos a reunião, não é? Na reunião seguinte, mudamos completamente a abordagem. Fizemos perguntas, ouvimos muito mais e a conversa foi completamente diferente. Então, quem é que deve falar mais na primeira reunião? O fornecedor ou o cliente? Qual é que vai ser? Nós temos que ouvir o cliente, gente, está bem? As melhores propostas comerciais começam normalmente com as melhores perguntas, não esquecer, está bem? Então, pronto, quando falamos em negociação, muitas pessoas pensam imediatamente em preço, descontos, condições de pagamento, quantidades, mas a negociação internacional começa muito antes disso. Começa na forma como comunicamos, na preparação das reuniões, na capacidade de compreender a realidade do cliente e, sobretudo, na capacidade de gerar confiança. E se um cliente confiar em nós, a negociação torna-se muito mais simples. Se não confiar, cada ponto vai ser uma batalha. Acreditem. Lembro-me de uma situação que prepararam uma proposta tecnicamente impecável. A proposta estava mesmo bem feita, mas durante a reunião percebeu-se rapidamente que não tinham estudado o cliente. Olha, não conheciam os seus desafios, parecia que estava a falar tudo, parecia tudo a falar chinês. Não sabiam qual era o objetivo daquele projeto. A reunião terminou e a proposta nunca avançou até hoje. Não era porque fosse cara, é porque não respondia às necessidades do cliente, está bem? Então, o que é que deve acontecer antes de apresentar uma proposta comercial? É compreender o cliente, não é? Negociar, então, é aqui. É compreender primeiro e só depois apresentar as soluções. E quem conhece melhor o cliente, negocia sempre em vantagem. Ok? Então, uma das perguntas que mais me fazem é: existe uma forma correta de negociar internacionalmente? A minha resposta é sempre a mesma. Não, claro que não. Existem culturas diferentes. E quanto melhor as compreendemos, mais facilmente construímos relações comerciais. Ok? Isso é que é importante. Não significa criar estereótipos. Cada empresa é diferente, cada pessoa é diferente, mas existem comportamentos que tendem a repetir-se. Por exemplo, todos aqui já negociaram com empresas estrangeiras e agora questiono se notaram alguma diferença relativamente às negociações de país para país. Claro que encontraram diferenças, não é? E nós vamos falar dessas diferenças na Alemanha, na França, na Espanha, em Marrocos, Estados Unidos e China. Está bem? Então, pronto. Vamos falar aqui um bocadinho da Alemanha. Os clientes alemães, então, valorizam muito a preparação, gostam de reuniões objetivas, gostam de dados concretos, gostam de perceber que dominamos o assunto, digamos bem melhor. Nós temos que dominar bem o assunto. Não gostam muito de improviso e valorizam muito o cumprimento daquilo que prometemos. São um povo extremamente minucioso, certo? Então, se dissermos que enviamos uma proposta até sexta-feira, o que é que acontece? Deve ser mesmo na sexta-feira. Parece um detalhe, eu sei, mas este mercado é mesmo assim, está bem? Muitos clientes alemães, para muitos clientes alemães, isso representa muita credibilidade. Não falhar a sua palavra, está bem? Então, a confiança aqui na Alemanha conquista-se pouco a pouco, é aos bocadinhos, mas também é verdade que se pode perder com um único incumprimento. Seja uma coisa bastante simples, um detalhe, que nós achamos que são detalhes, a Alemanha não perdoa os detalhes, está bem? Então, prometer menos e cumprir mais continua a ser uma das melhores estratégias comerciais para a Alemanha. Está bem? Na França,
Na França, lá está. Apesar de ser um mercado muito próximo de Portugal, existe uma diferença interessante na forma de fazer negócios. Eles são peculiares. Os clientes franceses valorizam bastante a relação comercial, gostam de perceber quem está do outro lado, valorizam uma comunicação cuidada, estruturada e profissional. E, se for possível, em francês, porque eles gostam de falar a língua deles, não gostam de abordagens demasiado agressivas, preferem empresas que demonstram conhecimento do setor e que conseguem justificar tecnicamente as suas propostas, ok? Lá está, uma coisa que aprendi ao longo da minha experiência é que um cliente francês gosta de perceber o racional da proposta, é o que eu costumo dizer. Não basta dizer que somos bons. Aqui, para o mercado francês, temos que demonstrar, porque somos a escolha certa. Temos sempre que demonstrar, está bem? Imaginem que apresentam duas propostas exatamente com o mesmo preço. Uma explica apenas o produto e a outra explica como aquele produto vai melhorar o processo do cliente e eles gostam imenso destes detalhes, está bem? Qual é que acham que terá então maior impacto para eles? Não é? Correto. Em muitos mercados, vender é explicar. E para o mercado francês, vender é saber argumentar. Ok? França precisa de muita argumentação. Até posso perguntar, até posso perguntar-vos, quando apresentam uma proposta, explicam apenas o que vendem? Ou explicam o impacto que isso terá no negócio do cliente? Quanto mais valor conseguirmos demonstrar, menos o cliente se concentra apenas no preço. Se nós lhes dermos muita informação, é tipo quase confundir o cliente, entendem? Lá está, as empresas aqui compram produtos, as decisões compram confiança e argumentos, está bem? As decisões são baseadas exatamente nisso, na confiança e nos argumentos. O mercado francês requer, assim, uma certa paciência. A Espanha. A Espanha é muitas vezes o primeiro mercado internacional das empresas portuguesas, porque é já aqui ao lado, não é? É a proximidade, é pela facilidade logística, não é? E acaba por ter uma cultura semelhante, não é? Mas, precisamente por isso, muitas empresas entram em Espanha convencidas que tudo funciona exatamente como em Portugal, o que não é bem assim. Isso é um erro grosseiro, ok? Os clientes espanhóis valorizam relações próximas. Gostam de quê? De rapidez, gostam de disponibilidade, disponibilidade total. As empresas portuguesas têm que ter uma disponibilidade total. Gostam de perceber que existe um acompanhamento, a mercadoria vai daqui para ali, dali para acolá. Gostam desse acompanhamento e muitas vezes a velocidade da resposta pesa bastante na decisão. Eles gostam de coisas rápidas, ok? Recordo-me que houve uma empresa que respondeu muito rapidamente a todas as solicitações do cliente. Nossa senhora, aquilo era tudo tão rápido que até confundia. Esteve sempre disponível, sempre muito próxima. E no final, quando perguntaram para que é que tinha sido escolhida, a resposta foi surpreendente. Porque sentimos que vocês estavam sempre presentes, quase que pareciam ser da empresa. Isso é muito bonito. As pessoas pensarem que nós estamos disponíveis constantemente ali, próximos, há muita proximidade, e o preço acaba por não ser importante. Não se fala tanto no preço, entendem? Importante é sempre, mas não se fala tanto no preço, ok? Não se fala tanto na tecnologia que estamos a vender, fala-se sim de disponibilidade. Em Espanha, disponibilidade é fundamental. Quanto, quanto tempo demora normalmente a responder a um pedido de um potencial cliente? Se for espanhol, espero mesmo que sejam breves para ficar com a encomenda, está bem? Às vezes pensamos que estamos apenas a esconder às vezes estamos apenas a responder a um e-mail e na realidade estamos a transmitir o nosso profissionalismo. Por isso é importante, de facto, a brevidade, está bem? A rapidez é, de facto, uma vantagem competitiva, nunca se esqueçam. Responder depressa para a Espanha é transmitir interesse. Responder bem transmite confiança. Imagina conseguir fazer as duas coisas numa só. Está bem? Em Marrocos. Marrocos é um mercado onde o qual eu já aprendi algumas lições, certo? Nem todos os mercados seguem o mesmo ritmo e, em muitos casos,
antes de falar de negócios, constrói-se uma relação. E em Marrocos é muito por aí. Conversa-se, conhecem-se as pessoas, percebe-se quem está do outro lado. Isto não significa perder tempo. Em Marrocos, perder tempo não é essa parte. Significa construir confiança. Eu estive há alguns tempos em Marrocos para abertura de mercado de Marrocos em termos de mercado têxtil. Isto foi há uns anos. A primeira vez que fiz foi há uns anos atrás, bastantes anos até. E digo-vos, ainda hoje, eu já não estou vinculada tanto a esse setor, mas ainda hoje recebo e-mails a perguntar-me: Paula, olha, consegues-me ajudar? Precisava de uma empresa em Portugal que me faça este tipo de produto. Arranjas-me? Consegues isto? Consegues aquilo? E eu ponho-me a pensar: bem, é mesmo, nós construímos confiança com os clientes e os clientes olham para nós como apensos da empresa. É muito giro. É muito. Trabalhar com Marrocos, depois tem a parte burocrática, não é? Que não quero falar nela, mas a parte de ter contacto com o cliente faz histórias de confiança e parceria bastante importantes, está bem? Então, até me recordo de algumas reuniões onde praticamente nunca se falou do produto na primeira hora. Olha, eu tive várias vezes com vários clientes que nunca falei do produto. Falou-se da empresa, da família, que eles são muito pela família, da história, da visão que têm do mundo, e só depois se começou verdadeiramente a falar do projeto. Ok? Em alguns mercados, lá está, a confiança abre muito mais portas do que uma excelente apresentação. E é o caso de Marrocos, está bem? E eu tenho experiência própria de Marrocos e as coisas funcionam mesmo assim, ok? Então pronto. Em relação aos Estados Unidos, não é? Quem nunca experimentou os Estados Unidos, acho que devia, de facto. Quando olhamos para o mercado americano, percebemos rapidamente aqui uma diferença avassaladora. Existe uma enorme orientação para resultados. Aqui o importante são os resultados, ok? Aqui o cliente quer perceber rapidamente o que ganhamos, quanto tempo poupamos, quanto dinheiro vamos reduzir. Quanto mais direta for a mensagem, maior impacto vai trazer. Os Estados Unidos é pão, pão, queijo, queijo. É assim tudo rápido e direto. Certo? Os clientes americanos valorizam empresas inovadoras, gostam de soluções novas, gostam de rapidez, gostam de empresas que demonstrem ambição. Ok? A ambição para eles é muito importante. Mas, acima de tudo, gostam de perceber claramente o retorno. O retorno para eles é muito importante. Imaginem duas apresentações de empresas. A primeira fala durante 20 minutos da empresa. A segunda começa assim. Por exemplo, conseguimos reduzir o tempo de desenvolvimento do vosso projeto em 40%. Nos Estados Unidos é logo 40%, essa parte interessa-nos. Temos que captar a atenção deles com um impacto, principalmente com o valor acrescentado que isso possa trazer para a empresa deles. Ok? Fala diretamente no impacto. Tudo que seja impacto, os Estados Unidos gosta, está bem? Em muitos mercados internacionais, quanto mais simples for a mensagem, mais forte será o impacto. Quando apresentamos uma solução, falam primeiro das características. Vocês falam primeiro das características ou dos resultados que o cliente vai obter. Agora já sabem, têm que falar primeiro dos resultados, não é? Então pronto, a inovação só cria valor quando resolve um problema. E isso é o que mais importa para o mercado americano, está bem? As empresas americanas perguntam menos como é que fazem, não é? E mais que resultados consigo ter com isso? Com a vossa empresa, que resultados positivos é que eu vou ter? Isso para eles é o mais importante, está bem? Depois, a China. A China ensina-nos algo muito, muito interessante. É o meu segundo país de eleição, não é? O primeiro é Portugal, não é? Mas a China, de facto, tem aqui um canto muito especial.
Aqui, nem todas as decisões são rápidas. Muitas vezes existe processo de construção de confiança. Eu vivi na China durante 2 anos e isso faz-me ter uma visão sobre a China bastante diferente da maioria dos comuns mortais, como eu costumo dizer. O cliente aqui quer perceber quem somos, como é que vamos reagir aos problemas, como cumprimos aquilo que prometemos. Eu acompanhei variadíssimos processos de negociação durante meses, durante anos, e tenho alguma experiência que faz a diferença neste mercado. Eu digo-vos, quando a confiança fica estabelecida, a relação torna-se extremamente sólida. E eu vivi na China entre o ano 2001 a 2004, mais ou menos 2003, mas continuo a ir à China regularmente, e digo-vos, a evolução é enorme, o crescimento é enorme, toda a gente olha para a China como um mercado exportador, mas na realidade eles também têm muita importação. E existe lugar para nós exportarmos. Portugal pode muito, muito exportar muito para lá. Só que às vezes é difícil entrar em determinados segmentos, porque as pessoas não têm conhecimento de causa. E a China tem que ir para o território, não pode ser daqui. A distância, o fuso horário, tudo isso cria assim uma certa instabilidade, ok? A melhor forma de negociar com a China é ir lá, certo? Lá está. Aqui a confiança prima, mas tem que ser extremamente sólida. Há mercados onde o contrato inicia na relação. Quando há relação, a coisa funciona. E há mercados onde a relação vale mais do que um contrato. É o caso da China. Certo? Aqui uma palavra é uma escritura, como era antigamente em todo o mundo. Agora é que pronto, as pessoas estão a perder valores e isso aí acaba a ser muito complicado, mesmo no negócio. Aconselho vivamente a tentarem ver e estudar o mercado para entenderem se existe vagas para vocês no mercado chinês. Aposto que sim, está bem? Há alguma ajuda em relação a isso, estão sempre à vontade para me contactar ou contactar a AIDA, porque certamente haverá muita coisa que vocês possam ter realmente interesse na China, está bem? Pronto. Em relação à China, podia ficar aqui a falar até amanhã, mas acho que vocês não têm assim tanto tempo, nem temos, só temos mesmo esta horinha que falta. Então, não existe uma forma única de negociar. Gostava que repetissem apenas uma ideia, tirassem uma ideia deste bloco. Não existe um modelo universal de negociação, certo? Cada mercado tem a sua cultura, cada cliente tem as suas prioridades e uma empresa competitiva é aquela que consegue adaptar a sua comunicação sem perder a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. E, claro, uma empresa competitiva é aquela que consegue adaptar a sua comunicação sem perder a sua identidade, não é? Não significa mudar quem somos, não é? Significa compreender melhor quem está do outro lado, porque no final os negócios continuam a ser feitos entre pessoas, e é isso que eu quero que vocês compreendam. Não é entre países, é entre pessoas. Certo? O facto de ser entre diferentes países, temos os Incoterms para ajudar essa negociação. Não precisamos de estar a vender para outro país, basta para nós estar a vender para pessoas, está bem? Lá está. Uma boa estratégia comercial, então, abre uma porta. Uma boa relação comercial mantém essa porta aberta durante anos. E é o que eu falo por experiência própria, está bem? Quando uma empresa diz, esse mercado é muito difícil, a sério, eu acho piada. E até costumo perguntar, difícil? Ou simplesmente desconhecido? Será que não é mais desconhecido? Porque aquilo que não conhecemos tende sempre a parecer mais complexo. Não é verdade? Verdade. Ao longo da minha carreira vi empresas entrarem com sucesso em mercados considerados muito difíceis
E vi empresas falharem em mercados aparentemente simples. A diferença raramente estava no país. Estava era na preparação deles. Como eu disse há bocado, conhecimento reduz risco. Não é, Alexandra? E improviso aumenta o risco. Por isso, o conhecimento é a melhor solução. Lá está. As empresas não falham porque escolhem mercados difíceis. Elas falham porque entram neles sem preparação. E eu quero que essa preparação aconteça. Certo? Quanto melhor conhecemos o mercado, menor se torna o risco. Lá está. Tal e qual como diz neste slide, a maior barreira à internacionalização não é a distância, é o desconhecimento. Certo? Então, pronto. Depois de escolhermos o mercado, surge uma pergunta muito importante. Como é que vamos entrar? E aqui não existe uma resposta única, como em todas as outras respostas que temos visto. Há empresas que entram por venda direta, outros precisam de um agente, outros trabalham melhor com que distribuidores, outros precisam de parceiros locais. Lá está. E em setores mais técnicos, como o fabrico aditivo, muitas vezes a entrada faz-se através de projetos, demonstrações, recomendações ou redes especializadas, está bem? O erro é pensar que a mesma estratégia serve para todos os mercados. Não serve. Ok? Por exemplo, entrar em Espanha não é igual a entrar nos Estados Unidos. Entrar na Alemanha não é igual a entrar em Marrocos. Nossa Senhora, que diferença! E a forma de entrada deve ser escolhida de acordo com o tipo de cliente, o setor, a complexidade técnica e, claro, a capacidade da empresa acompanhar o mercado. Na vossa realidade, faz mais sentido vender diretamente ou através de parceiros locais? Vamos ver. E depois vocês acabam por me conseguir dar uma resposta, está bem? A venda direta é claro que é muito mais interessante, não é? Porque permite à empresa conhecer verdadeiramente o cliente, permite ouvir o mercado, permite proceder a objeções, permite controlar melhor a relação comercial, mas também exige muito mais. Exige equipa, capacidade de resposta, não é? Domínio técnico e, claro, acompanhamento. Na realidade, o que é que vai exigir? É persistência, não é? Acaba por ser isso. Eu já vi empresas quererem vender diretamente para vários mercados ao mesmo tempo, mas sem equipa comercial, sem follow-up, sem capacidade de resposta rápida, não é? E isso gera, de facto, problemas. E depois a conclusão era sempre a mesma: o mercado não funcionou. Eu acho engraçado quando me dizem, o mercado não funcionou. Mas muitas vezes o problema não era o mercado, era a falta de estrutura para acompanhar esse mercado. E é o que acontece a todas as empresas, é a falta de estrutura para acompanhar esse mercado. E, claro, a venda direta pode ser uma excelente oportunidade, mas só funciona quando a empresa consegue estar presente, mesmo à distância, não é? A presença é fundamental. Então, tenho uma dúvida. E acho que é a dúvida de muitas das empresas. É escolher entre o agente e o distribuidor. O agente normalmente aproxima oportunidades, não é? Apresenta clientes, vamos lá ver o que é que ele faz mais. Facilita contactos, pode receber então as suas comissões, não é? Mas normalmente não compra o produto, não é? O distribuidor, por outro lado, compra e revende. E aqui pode assumir estoque, pode fazer promoção local, pode dar assistência, lá está. Mas também passa a controlar parte da relação com o mercado. E aqui está um ponto muito crítico. Não sei se já vos aconteceu. Quem é que fica dono da relação com o cliente? Não distribuidor. Quem é que fica? Não é? Porque se a empresa não tiver cuidado, pode ficar completamente dependente do distribuidor, não é? Eu já vi empresas que diziam: temos um distribuidor naquele mercado, vendemos imenso para lá, e é assim que queremos continuar a trabalhar. Mas quando nós perguntávamos: conhecem os clientes finais? A resposta era sempre a mesma. Ah, não, isso não é perigoso? Oh, gente.
Isto é muito perigoso. Está na mão de um distribuidor num determinado país, é perigoso. Porque se a relação com o distribuidor acaba, a empresa perde também o conhecimento do mercado. Olha, pensem. Acho que, mesmo tendo distribuidores, é ir ao mercado, é conhecer os clientes. Nós não sabemos o dia da manhã. Não digo, nunca digo e nunca irei dizer, e se disserem que eu disse também é mentira, eu nunca direi para passarem por cima do distribuidor. Não, acho isso uma falta de ética extremamente, extremamente grave. Mas é conhecer o mercado que está a trabalhar, o mercado que nos compra, que na realidade é o nosso consumidor final. Acompanhar o distribuidor, certo? Ir visitá-lo. Vamos fazer uma visita aos nossos clientes. Na realidade, são os clientes da marca, certo? É importante não deixarem ficar na mão do distribuidor tudo, está bem? Depois temos as feiras. As feiras internacionais continuam a ser muito importantes, sobretudo em setores industriais e tecnológicos, não é? Eu sempre que posso vou à Canton Fair, que eu acho que é das feiras mais importantes, e depois todas as feiras do setor têxtil, que é um setor que estou bastante ligada, e da indústria pesada, também faço muitas feiras aqui na Europa, mas principalmente feiras na China, em Hong Kong, em Xangai, são feiras que são bastante familiares e que têm uma oportunidade de negócio enorme, certo? Lá está, as feiras internacionais continuam a ser um aspecto importantíssimo sobretudo em contacto direto com o potencial cliente. Só que aqui há um erro enorme que muitas empresas cometem. Acham que a feira começa no dia em que montam o stand. E não é verdade, gente. Não começa. Começa semanas ou meses antes. Começa na identificação dos contactos, na marcação de reuniões, na definição das mensagens, certo? Na preparação dos materiais, na clareza do que é que queremos que aconteça naquela feira, não é? Quais são os patamares que temos que alcançar. E claro, e termina muito depois da feira, porque quando a feira termina, temos que dar seguimento a todos os clientes que nos foram visitar, não é? Termina no follow-up, correto? Por exemplo, já vi empresas regressarem de uma feira com dezenas e dezenas e dezenas de cartões de clientes, mas sem qualquer plano de contacto. Passaram uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês. E quando finalmente enviam e-mails, a oportunidade já arrefeceu, gente. Já ninguém quer saber de nós. Porquê? Porque alguém já ligou, alguém já contactou, alguém já criou o impacto que era necessário. Certo? Eu costumo dizer que as feiras internacionais temos sempre que ter cuidado. Ir por ir, sem estrutura e sem estratégia, não vale a pena. É um investimento para a empresa que não traz a rentabilidade que estava prevista. Entendem? Ao ir a uma feira internacional, ao fazerem todo o trabalho de backstage, é fundamental. Eu costumo pegar em alguns empresários e ir fazer o trabalho ao contrário. Nós analisamos as empresas, vemos o potencial que têm ao exportar e mesmo ao importar, até porque temos muitas empresas do qual eu trabalho na parte da importação e outros na exportação. Na China tem das duas vertentes, tanto da importação como da exportação, certo? E então o que é que nós fazemos? Nós estruturamos um programa, um projeto com meia dúzia de empresas que queiram entrar no mercado chinês ou que queiram importar do mercado chinês e preparamos a sua visita já com clientes, fornecedores, tudo marcado, tudo anotado, para que sejam atendidos da melhor forma para poderem crescer. E isso é um trabalho, é um networking fabuloso. E as pessoas vêm sempre verdadeiramente preenchidas, porque trazem expectativas de negócio, rentabilidade,
isto é um assunto que eu acho que a maioria das empresas poderá ter interesse. E, de facto, a nossa associação em Aveiro vai ter algumas perspectivas relacionadas com isto, certo? Lá está. Numa feira, recolher contactos às vezes não é tão fácil. Até pode ser fácil, certo? Porque as pessoas trocam cartões, acaba por ser assim. Mas transformar esses contactos em oportunidades, isso exige método, está bem? E é estes métodos que nós tentamos fazer apresentando o nosso know-how para que as empresas possam crescer, está bem? Então, o follow-up. Este é um dos temas que mais me inquieta nas empresas, é o follow-up. Muitas empresas fazem uma boa reunião, o cliente mostra interesse, há abertura, há perguntas, há oportunidades e depois? E depois? Passam dias, passam semanas, a proposta demora, a informação prometida não segue, o cliente perde a confiança, esqueçam. No mercado internacional, o follow-up é parte da venda e vocês têm que olhar para ela como muito, muito importante. Não é uma formalidade, é uma demonstração de profissionalismo. É o follow-up, é o timing certo, está bem? Por favor, quantas oportunidades podem ter ficado pelo caminho por falta de seguimento? Digam-me quantas. As empresas que estão aqui, que fazem feiras internacionais, muitas vezes até as pessoas que estão aqui são aquelas que não vão à feira e que depois veem os colaboradores ou os colegas a trabalhar a estratégia de contactos dos clientes e depois a maioria diz assim: oi, nós gastamos tanto dinheiro para ir a esta feira e só deu isto? Estes contactos? Não deu mais sumo? Atenção, trabalhem o follow-up. Follow-up é importantíssimo nas empresas, está bem? Os canais digitais. Claro que hoje o primeiro contacto muitas vezes não acontece numa feira, vai acontecer aonde? Online. O potencial cliente recebe o vosso nome, pesquisa a empresa, vai ao website, procura no LinkedIn, por exemplo, tenta perceber se existe caso de aplicação, trabalha diretamente com as associações industriais para ver se conhecem, se existe alguma credibilidade, não é? Tentam perceber então a credibilidade também da empresa e muitas vezes decide se responde ou não com base nessa primeira impressão digital, não é? Isto é especialmente importante no fabrico aditivo, porque é uma área técnica, o cliente quer ver provas, quer ver aplicações, não é? E quer perceber que não estamos apenas a falar de tecnologia, mas de resultados concretos. E aqui os canais digitais acabam por funcionar muito bem. Lá está. A presença digital não substitui a relação comercial, mas pode abrir portas, não é? Ou fechar portas antes da primeira conversa. Correto? Porque temos logo ali quase a nossa imagem ali estruturada. Correto? Pronto. Então, vender fabrico aditivo. Agora vamos fazer isto para o fabrico aditivo. Tudo o que nós falamos até agora, mas para o fabrico aditivo. Um erro muito comum é vender tecnologia pela tecnologia. Faz sentido. Falar da máquina, falar do processo, falar do material. Mas o cliente quer perceber o impacto, gente. Quer saber se consegue desenvolver mais rápido, se consegue reduzir desperdícios, se consegue produzir as peças que antes não conseguia, se consegue personalizar ou reduzir estoques, não é? Ou se consegue testar soluções com menor risco e menor custo. Porque vocês sabem bem que o fabrico aditivo tem um valor enorme. Mas esse valor tem que ser traduzido em linguagem de negócio, porque se não for traduzido em linguagem de negócio, não provoca o efeito pretendido, não é? Lá está. Então, a tecnologia impressiona, o impacto convence. E é isso que eu quero que vocês tenham cuidado. Está bem? Impacto convence, tecnologia impressiona. Nunca esqueçam, por favor. Está bem? Então, pronto. Há uma diferença enorme entre descrever aquilo que fazemos e explicar o valor que criamos. Vamos lá ver se me faço entender. Se eu digo, fazemos peças técnicas por fabrico aditivo. Aqui eu estou a fazer o quê? Estou a descrever uma capacidade, não é? E pouco mais.
Mas se eu disser algo assim, ajudamos empresas a reduzir o tempo de desenvolvimento e a produzir soluções técnicas com maior flexibilidade. Eu aqui estou a explicar o valor. Entendem a diferença? Isso muda completamente a forma como o cliente nos ouve. Acreditem, quanto mais técnico é o produto, mais claro deve ser a proposta de valor. Temos mesmo que ter em atenção isso, não é? Aquilo que eu disse está precisamente aqui para vocês ficarem com a ideia. Pronto, e de facto, eu quero mesmo que vocês fiquem com esta ideia, está bem? Quanto mais técnico é o produto, mais claro deve ser então a nossa proposta de valor. Certo? Então, pronto. Vocês têm que olhar que a vossa comunicação descreve o que fazem ou explica o valor que criam. Aqui este é o grande ponto, está bem? Nunca esqueça. Então, pronto, vamos imaginar um caso. Uma empresa portuguesa tem uma excelente tecnologia. Ok? Recebe um pedido de um cliente internacional, um cliente interessado, prepara uma proposta tecnicamente correta. O nosso preço é competitivo. O prazo, aceitável, mas perde o negócio. Quando vai perceber porquê, descobre que o concorrente não apresentou apenas uma proposta, apresentou uma solução e voltamos nós ao mesmo. Mostrou redução de tempo, mostrou impacto no processo, mostrou casos semelhantes, mostrou segurança e o cliente sentiu muito mais confiança e por isso foi com ele. O que é que faltou à empresa portuguesa? Foi o produto? Não. Foi o preço? Também não. Ou foi a capacidade de demonstrar o valor? Fácil responder certo, não é? É isso que eu quero que vocês tenham em atenção. Então, posicionamento. Posicionamento acaba por ser a forma como o mercado nos percebe. Aqui existe uma questão muito importante. Podemos achar que somos inovadores, podemos achar que somos rápidos, podemos achar que somos uns especialistas, mas o que realmente importa aqui o que é? Será que o cliente percebeu? Será que o cliente percebe dessa forma que nós estamos a falar? Porque se a empresa não comunica claramente o seu posicionamento, o mercado vai colocá-lo o quê? Uma gaveta. Não é? Penso que temos mais valor do que isso, do que ficar numa gaveta. Por isso, gente, temos que o mostrar. Quando não somos percebidos como diferentes, o que é que acontece? Somos comparados como iguais. E isso destrói tudo o que andamos a construir. Se somos diferentes, temos que mostrar que somos diferentes. E temos que ser percebidos como diferentes. Ok? Tal e qual como diz aqui. Se a empresa não define o seu posicionamento, o mercado define por ela. Então, se nós nos comportarmos como iguais, vamos ter um posicionamento como igual. Correto? Decorem, lembrem-se, não se esqueçam. Quando não somos percebidos como diferentes, somos comparados como iguais. Uso esta expressão variadíssimas vezes, porque se ajusta muito à realidade das empresas, certo? Então vamos competir pelo preço. É tentador, não é? Porque na realidade parece uma forma rápida de ganhar mercado. Preço baixo. Mas é muito. Mas lá está. Isto é também uma das formas mais perigosas de internacionalizar. É fazer preço, não é? Quando entramos apenas pelo preço, o cliente escolhe-nos pelo preço. E no dia que surgir alguém mais barato, troca-nos pelo preço também. Se nós formos escolhidos pelo preço, vão-nos trocar pelo preço. Certo? Isto não significa ignorar o preço. Claro que nós temos que estar atentos ao preço. Significa que o preço não pode ser o único argumento. Certo? O preço pode ganhar uma encomenda, mas raramente constrói uma relação. E nós, no mercado internacional, temos que ter atenção às relações. Certo? Então, pronto, uma boa estratégia comercial abre portas. Uma boa relação comercial mantém essas portas abertas. Aonde é que vocês já não ouviram isto hoje? Não é? Certo? Se tivesse de resumir este bloco numa frase, seria esta.
uma boa estratégia comercial pode abrir uma porta, pode gerar uma reunião, pode criar uma oportunidade, mas aquilo que mantém essa porta aberta é a relação, gente, a confiança, a capacidade de resposta, a consistência. Não é? A forma como a empresa se comporta antes, durante e depois da venda. Nos mercados internacionais, crescer não é apenas entrar, é permanecer. Nós viemos para ficar. E é isso que eu quero falar com vocês, é ficar. Interessa-nos ficar. Se interessa-nos ficar, porque é que nós não nos vamos comportar ou ter atitudes que nos façam deixar ficar? Não é? Certo? Então, a internacionalização não é um projeto, é uma estratégia. Ao longo desta sessão, então, falámos muito sobre clientes, mercados, negociação, até falámos em posicionamento. Mas eu acabo por querer terminar este bloco com uma ideia muito importante. A internacionalização não acontece porque fizemos uma feira, gente. Não acontece. Não acontece porque traduzimos um catálogo. Temos uma página web toda em inglês, francês, alemão, italiano. Não. Não acontece quando contratamos um comercial, que pode não perceber nada do mercado. A internacionalização acontece quando todas estas ações fazem parte de uma estratégia. Uma estratégia com objetivos claros, com mercados definidos, com prioridades, como tudo na vida. Prioridades. Não é? Com indicadores, com acompanhamento, com follow-up em dia. Ok? Porque crescer internacionalmente exige consistência. E a consistência não nasce do improviso, nasce da prudência. Entendem? Eu já acompanhei empresas que participavam em 4 feiras por ano. Faziam 4 feiras por ano. Mas nunca avaliavam os resultados. Nunca definiam objetivos. Pelo menos concretos. Que eu saiba, nunca os definiram. Nunca analisaram o retorno. Estavam sempre ocupadas. Mas não estavam necessariamente a crescer. Mantinham-se no mercado só por estar. E não é essa a questão. Se vos perguntasse hoje qual é o objetivo internacional da vossa empresa para os próximos 3 anos, vocês sabiam-me responder? Conseguiriam responder numa frase? Gostava muito da vossa participação, gostava mesmo que vocês me dissessem: olha, sim, nós daqui a 3 anos vamos estar assim, assim, assim. E não é o que acontece, porque não existe esse mecanismo de trabalho, percebem? E eu gostava muito que vocês entendessem essa parte. Mas na realidade não é o que acontece, está bem? As empresas bem preparadas não reagem ao mercado. Elas antecipam-se a ele. E eu quero que vocês, que estão cá hoje, se antecipem a ele. Eu aprendi isso no terreno. Nem sempre foi da melhor forma. Internacionalizar sem estratégia é viajar sem destino. Eu, quando faço a mala para ir de férias ou para ir viajar, eu gosto de saber para onde é que eu vou. Até porque não sei se vou para o frio, se vou para o calor. Não é? Se tenho que levar roupa de manga curta ou de manga comprida. Por isso aqui, na internacionalização, é exatamente igual. Sem estratégia é viajar sem destino, sem rumo. As empresas não crescem internacionalmente, elas não tomam decisões isoladas, constroem de forma consistente, têm objetivos claros, mercados prioritários, clientes-alvo, plano comercial e, claro, todo o follow-up, o acompanhamento que é essencial. Está bem? Não se esqueçam. Guardem essa informação para vocês, está bem? Então, o que é que diferencia as empresas que crescem? Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de acompanhar empresas muito, muito diferentes. Algumas cresceram de forma extraordinária, outras tinham excelentes produtos, mas nunca conseguiram consolidar os mercados internacionais. E isso deixou-me, de certa forma, com uma expectativa diferente em relação à internacionalização, não é? Sabem qual foi a principal diferença entre estas empresas, umas que cresceram muito e as outras que não cresceram? Não foi tecnologia, gente. Não foi o preço, porque todas elas tinham mais ou menos o preço igual. Nem sequer foi a dimensão da empresa. Tem empresas enormes que não cresceram, tem outras pequeninas que cresceram. Não estou a ver. Então foi como? Foi a forma como encararam o mercado.
As empresas que crescem internacionalmente, elas escutam mais, adaptam-se mais, certo? Aprendem continuamente. É como se o produto tivesse a continuidade após venda e nunca deixam de construir a relação. É o cliente, é a atenção, é o estar lá, não é? No momento do problema. Na realidade, estas características consideram hoje mais importantes para competir internacionalmente. São estas todas, não é? Na realidade, são todos estes pontos que nós falamos aqui. É conhecerem o mercado, é conhecerem o cliente, é adaptarem-se, é criar confiança, manter consistência. Certo? É por aí. Lá está, os mercados mudam constantemente, as empresas competitivas também, não é? Se nós não mudarmos, o que é que acontece? Vamos estagnar, a empresa também. Quem deixa de aprender, o que é que acontece? Deixa de crescer. Esta é simples e vocês podem guardá-la. Quem deixa de aprender, deixa de crescer. Certo? Se tivessem de começar a internacionalizar a vossa empresa do zero, o que é que fariam de forma diferente? Então, se for a ver, vamos terminar com um problema. Imaginem que amanhã voltava a ser o primeiro dia da vossa internacionalização. O que é que vocês faziam diferente? Tinham novamente todas as oportunidades em aberto. Toda a experiência adquirida, que isso é começar num patamar acima. Todo o conhecimento que têm hoje estava em dia. O que é que fariam de forma diferente? Eu escolhi, de certa forma, esta pergunta porque muitas vezes aprendemos mais quando refletimos sobre o caminho percorrido do que quando analisamos apenas os resultados. É importante vermos o caminho para tentar perceber. Não é? Gostava mesmo. Na realidade, gostava de saber porque é que fariam isso. O que é que aprenderam? Que conselhos dariam às outras empresas? Tudo isso era importante. Não era? Mas também é verdade. Normalmente este tipo de perguntas gera muito silêncio. E eu vou acreditar que é por isso que vocês não me respondem. E isso é bom. Porque significa que estamos verdadeiramente a pensar. E nós ou pensamos ou falamos, não fazemos as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Mas está, o conhecimento acaba por se transformar em valor quando altera a forma como tomamos as decisões, está bem? Vamos lá ver. Há aqui 10 perguntas que todas as empresas devem fazer, sempre. Acaba por ser o último grande momento de reflexão desta sessão. Por que é que nos escolheriam? Qual é o nosso mercado? Quem é o nosso cliente? Qual é a vossa vantagem? Como comunicamos o valor? Se estamos preparados? Que parceiros precisamos? Como medimos resultados? Como criamos confiança? Onde queremos estar daqui a 5 anos? Estas 10 perguntas são a melhor estratégia para vocês terem as respostas necessárias para falar com os vossos clientes. Guardem-nas. Ao longo destas 2 horas e meia, nós falamos de mercados, falamos de clientes, falamos de negociação, não é? De posicionamento, falamos da importância de criar valor, mas no final tudo isso se resume a um conjunto de perguntas. Olha, pensem. E curiosamente, são as perguntas que muitas empresas raramente fazem de forma estruturada. Vocês fazem estas perguntas aos vossos clientes? Quando entro numa empresa para apoiar um processo de internacionalização, não começo por perguntar para que país querem exportar. Não, eu não faço isso. Também não começo por perguntar qual é o vosso produto. Também não faço isso. Começo quase sempre por fazer perguntas muito semelhantes às que estão neste quadro. Porque as respostas a estas perguntas vão-me dizer muito sobre o potencial mercado que a empresa precisa. E isto aqui, estas perguntas vão-me dar muito mais informação do que um catálogo ou uma apresentação institucional ou até mesmo a vossa webpage, não é?
Vamos desenvolver assim um bocadinho cada uma, que é para vocês entenderem. O que é que nos escolheriam? Esta é provavelmente a pergunta mais importante de todas e, de certa forma, de todo o webinar. Se amanhã um potencial cliente internacional tivesse de escolher entre a vossa empresa e mais 5 concorrentes, por que razão é que eles escolhia escolher? Pela tecnologia? Pelo preço? Rapidez? Especialização? Confiança? É isso. Lá está. Se não conseguimos responder claramente a esta pergunta, dificilmente vamos conseguir diferenciar-nos. E eu não quero que isso aconteça. Em relação ao nosso mercado, muitas empresas dizem: eu quero exportar para a Europa. Eu quero exportar para a Europa. Oh, gente, mas a Europa não é um mercado. Existem dezenas de mercados diferentes, com culturas, necessidades e formas de trabalhar completamente distintas dentro da Europa. O desafio, na realidade, não é encontrar o país, tal e qual como dissemos há bocado, é encontrar um mercado onde conseguimos criar mais valor. Certo? Nós vendemos para pessoas, não vendemos para países. Não é verdade? Então, 3. Quem é o nosso cliente? Quem é realmente o nosso cliente? Vocês sabem qual é o vosso cliente? Quando eu digo cliente, não estou a falar apenas do nome da empresa, estou a falar da pessoa que decide. Quem é? Conhecem? Conhecem o diretor de compras? O diretor técnico? O responsável da inovação? O CEO do grupo? Lá está. Cada um deles valoriza argumentos diferentes e nós temos que ter cuidado em relação a isso, não é? Por exemplo, qual é a nossa verdadeira vantagem competitiva? Tudo aquilo que nós não achamos. Não aquilo que nós não achamos, é aquilo que o mercado reconhece. Existe uma grande diferença entre sermos bons e conseguirmos demonstrar que somos diferentes. Nunca esquecer. Há essa grande diferença. 5. Como comunicamos o nosso valor? Vamos lá ver. Será que estamos a falar demasiado nas nossas máquinas e demasiado pouco dos problemas que resolvemos? Se assim se possa dizer. Será que comunicamos características ou benefícios? Fica aí a dúvida. 6. Estaremos nós preparados para crescer? Se amanhã duplicassem as encomendas internacionais, a empresa conseguiria responder? Temos gente? Temos pessoas? Temos processos? Temos capacidade produtiva para isso? Ou o crescimento vai se tornar um problema? Há que terem atenção. 7. Que parceiros precisamos? É fundamental. Nenhuma empresa cresce sozinha, gente. Em muitos mercados precisamos de parceiros comerciais, tecnológicos, de distribuidores, universidades, centros tecnológicos, associações. A internacionalização também se constrói em rede e também precisa de parceiros. 8. Como é que vamos medir o sucesso? Medimos apenas pelas vendas? Ou medimos também pelo número de contactos qualificados? Pelo número das propostas? É isso. Ou será pelo número de novos setores? Pela notoriedade da marca? Lá está. Aquilo que não medimos, dificilmente conseguimos melhorar. Temos que medir. Sempre. Próxima. Como criamos confiança? Confiança. Na realidade, ao longo deste webinar, falei muitas vezes confiança. Porque, na minha opinião, continua a ser o maior ativo de qualquer empresa internacional. Confiança constrói-se todos os dias. Na forma como respondemos, na forma como cumprimos, na forma como resolvemos problemas. E isso é o que transforma um cliente num parceiro de longo prazo, não é? Onde queremos estar daqui a 5 anos? Eu sei onde é que eu quero estar. Esta pergunta parece muito simples, mas obriga-nos a pensar muito para além da próxima encomenda. Olha, pensa. Queremos exportar para quantos mercados? Queremos vender mais? Queremos ser reconhecidos como especialistas? Queremos abrir uma filial? Queremos desenvolver novos produtos? Porque uma empresa sem visão de futuro acaba por se tornar o quê? Vai tomar decisões apenas para resolver problemas presentes. E nós temos que andar para a frente. Futuro. Não é? Se repararem bem, nenhuma destas perguntas fala de incotermos, como nós falámos no último webinar. Nenhuma fala de transportes, nenhuma fala de documentação.
Mas isso não significa que esses temas não sejam importantes. Significa apenas que, sei lá, por tudo isso vem depois disto, tudo que eu estou a falar. Certo? A internacionalização começa muito antes da primeira exportação. Começa quando falamos com a empresa, quando a empresa decide quem quer ser, não é? Para quem é que quer criar, que tipo de valor é que quer criar, onde quer construir o seu futuro, não é? Se quando regressarem às vossas empresas levarem apenas estas 10 perguntas para uma reunião da direção, então este webinar já valeu a pena, acreditem. Levem estas 10 perguntas e façam-nas, usem-nas. Vão ver, vai fazer total diferença. Eu gostava até de saber depois os vossos feedbacks. Certo? Então pronto. Gostava de terminar a parte técnica deste webinar com este quadrozinho. Isto aqui não vem em nenhum livro. Vocês não encontram isto. Porque na realidade não resulta de nenhuma teoria. Resulta apenas daquilo que eu fui observando ao longo dos anos em que as empresas que foram trabalhando comigo, de diferentes setores, e eu fui quase anotando. Curiosamente, muitas vezes não são os grandes problemas que travam a internacionalização, são mesmo detalhes, pequenos erros que se repetem todos os dias e, quando acumulados, acabam por comprometer o crescimento da empresa. É uma chatice. O primeiro erro é sempre responder demasiado tarde aos clientes. Gente, mais rapidez, mais eficiência, está bem? No mercado internacional a rapidez também comunica, ok? E quando demoramos vários dias a responder a um pedido de informação ou enviar uma proposta, o cliente começa naturalmente a questionar-se, não é? Como é que será o nosso acompanhamento depois da venda, não é? Fica logo tudo mal. O segundo erro é pensar Pensar que internacionalizar significa apenas traduzir um catálogo a um website. Traduzir documentos é importante. Até porque há países que não percebem o português e nós temos mesmo que os traduzir. Mas isso não altera a estratégia da empresa. Ok? Internacionalizar implica compreender mercados, adaptar a comunicação, conhecer os clientes e criar relações. Está bem? É muito mais profundo que mudar o idioma. Não chega a mudar o idioma. Outro erro muito frequente é competir apenas pelo preço. Vocês já sabem, pessoas que competem por um preço vão também perder pelo preço. Eu acho uma piada quando me dizem: nós temos o preço mais baixo do mercado. Temos de baixar o preço para conseguir vender. Não, gente. Então o que é que vai acontecer quando aparecer alguém que vende mais barato? Nós vamos perder a encomenda. O preço faz parte da decisão, mas dificilmente constrói uma relação de longo prazo, está bem? É a mesma coisa. Eu vejo também muitas empresas a investirem tempo e dinheiro em feiras internacionais e fazerem excelentes reuniões. E depois não fazerem qualquer acompanhamento. O follow-up não é uma formalidade, é uma continuação da venda, gente. Não podem deixar. E muitas oportunidades perdem-se precisamente porque ninguém voltou a contactar aquele potencial cliente. Ou porque demorou demais, não é? Outro aspecto que me preocupa, de facto, é a dependência de um único cliente ou de um único mercado. Enquanto tudo corre bem, parece confortável, não é? Mas basta esse cliente alterar a estratégia, reduzir as compras ou mudar de fornecedor para toda a empresa sentir um impacto. Diversificar. Diversificar riscos, por favor, está bem? Lá está. Também encontro frequentemente empresas que escolhem mercados porque ouviram dizer que eram mercados interessantes. Porque um concorrente vende para lá, porque um conhecido falou desse país. Mas a decisão estratégica nunca deve ser tomada apenas porque outros disseram, outros fizeram. Nós não somos o vai com as outras, não é? Cada empresa tem a sua capacidade, tem capacidade diferente. Cada mercado tem a sua exigência diferente. E nós temos que ver se nós, empresa, adaptamos àquele mercado. Lá está, por último, talvez um dos erros mais silenciosos. Não medir resultados. Participam em feiras, fazem viagens e visitam clientes, investem em marketing, mas depois ninguém analisa verdadeiramente o retorno desse investimento. É necessário haver gente só a tratar de analisar o impacto, certo? Quantos contactos gerimos daquela feira ou daquele evento? Quantas propostas enviamos? Quantos novos clientes conquistamos? Quanto faturamos?
certo? Aquilo que não medimos, dificilmente conseguimos melhorar. Toca a quantificar as coisas, ok? Gostava muito de terminar este quadro com uma reflexão para vocês. Reparem que nenhum destes erros está relacionado com a qualidade do produto. Não está nenhum relacionado com a tecnologia. Nenhum está relacionado com a capacidade produtiva. São erros de estratégia, da organização, de comunicação e de bom funcionamento, ok? E na realidade, isto acaba por ser uma boa notícia, porque aquilo que depende da forma como trabalhamos também pode ser melhorado. E aqui nós temos que melhorar, ok? Só para lançar uma pergunta, sem necessidade de responderem em voz alta, que eu adorava, mas não estou a conseguir. Qual destes erros consideram que representa hoje o maior desafio para a vossa empresa? É precisamente aí que deve começar o vosso próximo plano de ação, gente. Está bem? Vocês não precisam de me dizer. Precisam de ficar e arrancar o vosso plano de ação. Está bem? Então, chegamos ao final desta terceira sessão. Eu gostava de terminar não com um resumo, não é? Mas com uma reflexão. Ao longo destes 3 webinars, percorremos praticamente todo o ciclo de uma operação internacional. Na primeira sessão falamos da importância de preparar a empresa para exportar de forma estruturada. Percebemos que a internacionalização não depende apenas do departamento comercial, depende da comunicação entre os departamentos, da logística, da produção, da qualidade, da gestão, da capacidade de toda a organização de trabalhar em conjunto. Na segunda sessão, aprofundamos então um tema muito específico, mas absolutamente determinante, que são os incoterms. Vimos, de certa forma, como é que uma decisão aparentemente simples pode alterar custos, responsabilidade, riscos e até rentabilidade de uma operação. Percebemos que escolher um incoterm não é apenas escolher uma sigla, não é? É tomar uma decisão de estratégia. Hoje, demos mais um passo. Deixámos de olhar apenas para a operação e começamos a olhar para quê? Para o negócio. E hoje falámos sobre os mercados, sobre clientes, sobre posicionamento e confiança. Lá vem a confiança outra vez. Falámos também sobre a importância de criar relações duradouras e não apenas vendas pontuais. E claro, se eu tivesse que resumir estas 3 sessões numa única ideia, seria esta. Internacionalizar, então, não é apenas vender mais. É criar valor em novos mercados. Porque, na realidade, exportar, qualquer empresa consegue fazê-lo, certo? Colocar um produto num caminhão, num contentor, num caminhão não é por si só internacionalizar. Internacionalizar é mais do que isso. Significa muito mais do que isso. Significa mais do que atravessar uma fronteira. Significa compreender mercados, pessoas, adaptar novas estratégias, construir confiança, cumprir aquilo que prometemos, resolver problemas e criar relações que durem muitos anos. A minha experiência profissional, lá está, fez com que eu percebesse que as empresas que conseguem crescer de forma consistente não são necessariamente aquelas que têm a melhor tecnologia, está bem? Nem as maiores instalações, nem o preço mais baixo. São aquelas que conseguem perceber aquilo que realmente cria valor ao seu cliente. Porque quando conseguimos criar valor, não é? Deixamos de competir apenas pelo preço. Passamos a competir pela confiança, pela competência, pela capacidade de resolver problemas, pela consistência. E isso faz toda a diferença nos mercados internacionais. Espero sinceramente que esta sessão vos tenha deixado algumas ideias mas acima de tudo espero que tenha deixado perguntas, não é? Porque de facto são aquelas perguntas que eu quero que vocês compreendam. Acredito verdadeiramente que são as perguntas certas que fazem evoluir uma empresa. Talvez amanhã, quando regressarem ao vosso local de trabalho, possam reunir a vossa equipa e fazer algumas perguntas como porquê que afinal os nossos clientes nos escolhem? Façam isso. Estamos realmente preparados para crescer internacionalmente? Estamos a comunicar o valor ou apenas a descrever produtos? Estamos a construir clientes ou estamos a construir relações? Pensem nisso.
ok? Só quero agradecer-vos, obrigada, de forma mesmo sincera, a disponibilidade de participar neste ciclo de webinars. Foi um privilégio poder participar convosco e partilhar um bocadinho a minha experiência, mas também aprender com vocês, que gostava mesmo muito de um dia poder ter a oportunidade de conhecer-vos e trocarmos ideias pessoalmente, certo? Espero que realmente tenha sido útil. Obrigada a todos.